Cara, não dá mais. O torcedor são paulino acorda todo dia esperando uma notícia boa, um reforço de peso, uma movimentação de bastidor que anime, que mostre rumo, que indique um 2026 diferente. Mas o que a gente encontra? Crise. Briga política. Gente pensando em impeachment. É isso. Enquanto o time precisa se reforçar, o clube está mergulhado num caos interno sem fim. Olha a situação que a gente chegou, velho. Não bastasse o sofrimento dos últimos anos, a gente agora tem que assistir aos bastidores virando novela. Presidente sendo questionado, conselheiro querendo derrubar gestão, e nada de reforço chegando. É como se o futebol tivesse virado coadjuvante num clube que deveria viver para o campo. E o pior de tudo é que essa instabilidade política não é só barulho de corredor. Ela afeta diretamente o que a gente vê em campo. Reforços que estavam engatilhados, conversas avançadas com jogadores que poderiam elevar o nível do elenco, tudo paralisado. Por quê? Porque ninguém quer assinar, ninguém quer se comprometer com uma diretoria que pode cair a qualquer momento. Já imaginou você ser empresário de jogador e ouvir que o clube está no meio de um processo de impeachment? Que talvez daqui a um mês o presidente seja outro, que a política interna está em chamas. Que confiança você teria para colocar seu atleta ali? É claro que trava tudo. É claro que ninguém vai querer negociar enquanto a casa está pegando fogo. E a torcida? A torcida assiste tudo isso atônita, cansada, esgotada. Porque a gente ama esse clube, mas parece que quem manda lá dentro não tá nem aí para isso. Parece que o ego, o poder, as vaidades pessoais estão acima do escudo. Estão acima do futebol. E isso é revoltante demais. E não é como se o time estivesse com o elenco fechado, completo, redondo. Todo mundo sabe que o São Paulo precisa de reforços em posições-chave. Todo mundo sabe que o Paulistão é só o começo de uma temporada que vai exigir muito mais. Mas como é que vai contratar, se quem comanda tá com a cabeça na guilhotina? Não dá para normalizar o absurdo. Não dá para achar que isso faz parte do jogo político. Isso é sabotagem ao futebol. É sabotagem ao trabalho do técnico, dos jogadores que estão tentando, da comissão que precisa de estrutura e planejamento. Como planejar com um furacão interno desses? O São Paulo precisava de estabilidade para crescer. Precisava de paz nos bastidores para montar um elenco competitivo. Precisava de uma diretoria focada em futebol, não em guerra interna. Mas não. Os caras conseguiram transformar tudo em crise, e o mais grave, uma crise fabricada dentro da própria casa. É inacreditável, mas os reforços que estavam em negociação foram colocados no freezer. Suspensos. Interrompidos. Por medo. Por incerteza. Por falta de comando claro. Tem jogador que já tinha dado ok, já estava tudo certo, mas agora ficou no espera mais um pouco. Espera o quê? Espera a política se resolver? E o time? Enquanto isso, os rivais estão se reforçando. Estão contratando. Estão se organizando. Estão pensando grande. A gente tá patinando em lama política, vendo o conselheiro brigando com o presidente enquanto a janela de transferências passa na nossa frente. E vamos ser sinceros, essa crise toda não começou agora. Já vem se arrastando há meses. Pequenas rachaduras que foram ignoradas, divergências internas que foram empurradas com a barriga. Até que a represa estourou. E agora tá tudo escancarado, tudo podre, tudo na mídia. O São Paulo virou manchete mais por política do que por futebol. Isso é vergonhoso. Um clube do tamanho do Tricolor não pode se prestar a esse papel. A gente quer ver o São Paulo nas capas por causa de gols, títulos, grandes jogos, não por reuniões de conselho, briga de bastidor, ameaça de impeachment. E tem mais, essa crise não prejudica só os reforços. Ela também mina o ambiente interno. Jogador sente. Comissão técnica sente. Ninguém trabalha direito com esse clima pesado, com essa nuvem cinza pairando em cima do clube. É um veneno silencioso que vai corroendo tudo por dentro. A diretoria precisa entender que o futebol não pode esperar a política se resolver. A torcida não pode pagar o preço pela incompetência administrativa. A temporada já começou, o tempo está correndo, e cada dia perdido nessa bagunça é um passo atrás no projeto esportivo. O pior é que a gente já viu esse filme. Quantas vezes a política destruiu anos promissores? Quantas vezes dirigentes brigaram entre si enquanto o time implodia em campo? É cíclico. É triste. E parece que ninguém aprende. E quando o torcedor cobra, ainda tem dirigente que se ofende. Que se faz de vítima. Mas quem é que está sendo prejudicado de verdade? Quem ama esse clube?
quem gasta com ingresso, com camisa, com pay-per-view. O torcedor é quem sente no peito cada erro, cada atraso, cada reforço perdido por causa de politicagem. O São Paulo precisava de nomes fortes agora. De atletas prontos para vestir a camisa e resolver. A gente não pode se dar ao luxo de perder mais uma temporada. Mas como trazer alguém de peso com o clube rachado no meio? E é claro que os rivais estão adorando. Estão assistindo de camarote o São Paulo se autodestruindo. Enquanto a gente briga entre nós, eles somam pontos, anunciam reforços, montam elencos. Aí depois, na hora da competição, a diferença aparece. E a gente vai culpar o quê? O técnico? O jogador? Ou quem trava tudo lá em cima? A gestão do futebol tem que ser profissional, estratégica, racional. Mas o que a gente vê é amadorismo, vaidade, disputa de poder. Quem sofre? O São Paulo. O escudo. A camisa. E claro, a torcida. Sempre a torcida. Tá na hora de alguém assumir a responsabilidade. De alguém bater na mesa e dizer: chega. A política tem que parar de atrapalhar o futebol. Se querem discutir o futuro da diretoria, que façam isso sem travar o time. Sem prejudicar a montagem do elenco. Não dá mais para aceitar essa paralisia como algo normal. Um clube que quer ser campeão não pode ter medo de se mover. Não pode esperar que os bastidores se acalmem para só então agir. Porque o futebol não espera. O calendário não espera. O mercado não espera. E a gente já perdeu tempo demais. Já deixamos de trazer jogadores que poderiam ser titulares absolutos porque o clube está rachado. Porque ninguém sabe quem vai estar no comando amanhã. É ridículo. É revoltante. E sabe o que mais dói? É ver que isso tudo era evitável. Que essa crise poderia ter sido contida. Que se houvesse mais diálogo, mais humildade, mais foco no futebol, o São Paulo estaria em outro patamar hoje. Mas não. Escolheram o caminho do confronto. E o clube é quem sangra. A política do São Paulo sempre foi turbulenta, todo mundo sabe. Mas em vez de aprender com os erros, parece que a cada gestão os caras conseguem piorar. É uma disputa de egos que atropela tudo. Planejamento. Estratégia. Nada disso importa. Só importa quem vai mandar. Enquanto isso, o técnico tem que se virar com o que tem. Montar time sem saber se vai ter reforço. Treinar sem saber se o elenco vai mudar ou não. E isso afeta diretamente o desempenho em campo. Não tem como escapar. E olha que a torcida ainda é paciente. Ainda acredita. Ainda apoia. Mas até quando? Até quando a paixão vai sustentar um clube que parece se sabotar de dentro para fora? A gente vê o noticiário e só dá São Paulo envolvido em escândalo político. Em briga interna. Em disputa de conselheiro. E os reforços? Nada. Silêncio. Espera. E o tempo voando. Já passou da hora de priorizar o futebol. De deixar a política em segundo plano. Porque o que move esse clube é a bola rolando, é o gol, é a vitória. Sem isso, tudo perde sentido. A diretoria tem que parar de pensar em sobrevivência política e começar a pensar em desempenho esportivo. Porque é isso que vai salvar o clube. Não é discurso, não é manobra de bastidor. É resultado. E resultado vem com planejamento. Com elenco forte. Com reforço pontual. Com ambiente estável. Tudo que o São Paulo hoje não tem, por culpa dos próprios dirigentes. Não dá para montar um time competitivo se a diretoria não sabe se continua ou não. Se a comissão não sabe se o próximo presidente vai querer mudar tudo. Essa insegurança trava o clube inteiro. E essa insegurança já está afastando nomes importantes. Jogadores que estavam inclinados a vir, agora estão preferindo esperar. Procurando outros clubes. E a gente ficando para trás. O São Paulo tem camisa. Tem história. Tem torcida. Mas isso não é suficiente se a gestão for amadora. Se a política engolir o futebol. E é isso que está acontecendo. A política está engolindo o futebol. E ninguém faz nada. Ninguém reage. Parece que está todo mundo anestesiado, aceitando a decadência como se fosse o destino. Mas não é destino. É escolha. É consequência direta de quem comanda. De quem não teve capacidade de blindar o futebol da guerra política. O torcedor não quer saber de impeachment, de conselheiro A ou B, de articulação interna. O torcedor quer ver reforço, quer ver gol, quer ver vitória. O resto, que se resolva nos bastidores sem atrapalhar o campo. O São Paulo não pode perder mais um ano. A gente precisa reagir agora.
Precisa resolver essa bagunça institucional com urgência. E voltar a ser um clube focado em futebol. Porque se continuar assim, a temporada já era. A janela vai fechar, o elenco vai ficar capenga, e a torcida vai ter que engolir mais um ano de frustração. E tudo por quê? Por causa de uma política podre. Que prefere destruir o clube do que ceder. Que prefere ganhar uma briga de ego do que montar um time vencedor. Chega! A torcida exige respeito. O São Paulo exige comando. E o futebol tem que voltar a ser prioridade. Antes que seja tarde demais. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Desde que começou a circular a conversa de que Pablo Marçal pode investir no São Paulo, o clima entre os torcedores tricolores mudou de forma curiosa e intensa, como só quem vive esse clube consegue entender. Não foi apenas mais um boato jogado nas redes sociais, foi quase como acender um fósforo em um barril de expectativas acumuladas ao longo de anos de frustrações, quedas, reconstruções e pequenas alegrias que mantêm viva a chama da fé tricolor. Quem ama o São Paulo sabe que qualquer sinal de que alguém com dinheiro, influência e vontade de aparecer esteja mirando o Morumbi faz o coração disparar, misturando esperança, desconfiança e aquele frio na barriga que é quase parte da identidade de torcedor. O mais impressionante é como o rumor se espalhou com uma velocidade absurda. Em poucos dias, já tinha torcedor comentando na padaria, no grupo da família, no ponto de ônibus, nos corredores do trabalho, como se a possível chegada de um investidor fosse tema obrigatório de conversa. Uns falavam com brilho nos olhos sobre modernização, grandes contratações e estrutura de ponta, outros já levantavam a sobrancelha desconfiada, lembrando que promessa bonita é o que mais passou pela história recente do clube. Eu, como torcedor do São Paulo, me vejo exatamente no meio desse furacão emocional, tentando não me iludir, mas deixando um espaço bem guardado no peito para sonhar. Quando se fala de Pablo Marçal, não se fala só de dinheiro, fala-se de um personagem midiático que construiu uma imagem baseada em discurso forte, presença digital e projetos ousados. É alguém que sabe se comunicar, que domina a linguagem das redes e entende como transformar qualquer movimento em espetáculo. E é justamente isso que torna o rumor ainda mais incendiário no universo tricolor. Imaginar um perfil assim se aproximando de um gigante como São Paulo, com a intenção de investir, mexe não apenas com o financeiro, mas com o imaginário de um clube que há muito tempo tem tamanho de protagonista, mas vive se debatendo com as limitações de uma gestão que nem sempre acompanha o século em que estamos. O São Paulo é, por natureza, um clube que transborda potencial esportivo e comercial. Não é qualquer camisa, é um manto carregado de títulos continentais, de histórias gigantescas e de um estádio que, mesmo precisando de modernização, ainda impõe respeito quando aparece na tela. Do ponto de vista de negócios, faz todo sentido imaginar que alguém queira se associar a essa marca, especialmente em um momento em que o futebol brasileiro passa por transformações profundas, com clubes se tornando empresa, fundos internacionais olhando para cá e novas formas de gestão surgindo a cada temporada. Nesse contexto, a ideia de Pablo Marçal cogitando investir no São Paulo deixa de ser apenas loucura e passa a ser, no mínimo, uma especulação plausível. Para o torcedor, no entanto, a conversa vai muito além de planilhas, contratos e porcentagens. O que se enxerga, antes de tudo, é a possibilidade de ver o clube voltar ao patamar em que sempre acreditamos que ele merece estar. Há uma ferida aberta de anos em que vimos outros rivais crescerem, contratarem pesado, levantarem taças, enquanto São Paulo tentava se remontar aos pedaços. Quando surge um rumor de investimento forte, o coração do tricolor volta a bater no ritmo da grandeza, imaginando times fortes, elencos competitivos, disputas de título e o Morumbi novamente pulsando em noites inesquecíveis. Muito se especula sobre qual seria o modelo de investimento caso essa aproximação realmente se tornasse algo concreto. Alguns imaginam um formato de parceria estratégica, sem necessariamente transformar o clube em empresa, mas injetando capital em áreas específicas, como futebol profissional, categorias de base e modernização de estrutura. Outros já falam em projetos de naming rights, expansão da marca, criação de uma rede de negócios ao redor do São Paulo que envolva mídia, comunicação, cursos, eventos e tudo aquilo que um empreendedor ligado ao universo da influência digital poderia desenhar. Por enquanto, tudo não passa de imaginação de arquibancada, mas é justamente aí que nascem os grandes sonhos. As redes sociais, como era de se esperar, viraram o grande palco dessa especulação. Perfis de torcedores, páginas dedicadas ao São Paulo, canais de vídeos e influenciadores esportivos entraram em modo análise, como se cada gesto, cada frase, cada curtida de Pablo Marçal fosse uma pista escondida de um plano maior. Há quem leia entrelinhas em entrevistas, identifique sinais em aparições públicas e tente montar um quebra-cabeça com peças que talvez nem pertençam ao mesmo jogo. Mas essa é a natureza do rumor.
Ele cresce alimentado pelo desejo, pela ansiedade e por aquela necessidade coletiva de acreditar que algo grande está prestes a acontecer. O futebol brasileiro já deu alguns exemplos recentes de como a entrada de investidores pode mudar o rumo de uma instituição. Torcedores do São Paulo observam, com mistura de inveja e curiosidade, a transformação que outros clubes viveram quando empresários, fundos ou ex-jogadores decidiram colocar dinheiro, nome e projeto em cima de uma camisa tradicional. Isso fortalece ainda mais a narrativa de que o tricolor não pode ficar para trás, sob risco de ver, mais uma vez, a fila de conquistas se alongar enquanto outros surfam a onda da modernização. Nesse cenário, imaginar Pablo Marçal como um dos rostos dessa mudança é algo que, gostando ou não da figura, mexe com qualquer São Paulino. Claro que, quando se fala em investimento, não se trata apenas de comprar jogadores e encher o clube de estrelas. Pelo contrário, quem acompanha o futebol de perto sabe que a base da transformação passa por estrutura, análise de dados, departamentos bem montados e uma visão de longo prazo. É aí que a especulação ganha contornos mais interessantes. E se um projeto liderado por alguém com ambição de grandeza resolvesse transformar o centro de treinamento, potencializar Cotia, investir em tecnologia, nutrição, psicologia, performance e reorganizar o São Paulo de dentro para fora? Só de pensar nisso, o torcedor já começa a fazer planos que vão muito além da próxima temporada. Há um elemento emocionante em imaginar o Morumbi dentro de um projeto de investimento robusto. O estádio, que é uma espécie de templo para quem veste o branco, vermelho e preto, poderia ser palco de reformas significativas, melhorando acessos, experiência de jogo, iluminação, som, conforto e recursos multimídia. A ideia de ver o gigante pronto para receber finais, eventos mundiais e grandes shows, enquanto o time dentro de campo corresponde ao tamanho da casa, é combustível para a imaginação tricolor. E, nessa fantasia coletiva, o nome de Pablo Marçal aparece como um possível catalisador de tudo isso. Outra parte importante dessa especulação é a ligação entre marketing, imagem e futebol. Um investidor com forte presença digital sabe que um clube é, ao mesmo tempo, paixão e plataforma. O São Paulo poderia se tornar vitrine de campanhas, conteúdos, eventos ao vivo, programas de formação, séries documentais e projetos de engajamento com a torcida. A união de uma marca histórica com uma figura acostumada a trabalhar com narrativa, palco e público poderia colocar o tricolor em um patamar diferente de exposição, chegando a públicos que talvez hoje nem acompanhem tanto o clube, mas passariam a enxergá-lo de outra maneira. É claro que, no meio de todo esse entusiasmo imaginário, existe também o lado mais cauteloso da torcida, forjado na dor de promessas não cumpridas. São paulinos não são ingênuos, já viram discursos bonitos se desfazerem na prática, acordos que pareciam revolucionários terminarem em frustração, e figuras carismáticas entrarem e saírem sem deixar mais do que manchetes passageiras. Por isso, quando escutam o nome de qualquer investidor, seja ele Pablo Marçal ou outro, muitos levantam a mão e perguntam: qual é o projeto real, quais são as garantias, quem está pensando no clube daqui a décadas, e não apenas no brilho dos próximos meses. Não se pode ignorar, também, a complexidade política do próprio São Paulo. O clube vive sob um sistema em que conselheiros, grupos internos, lideranças históricas e correntes de pensamento disputam o rumo da instituição. Qualquer investidor que se aproxime precisa navegar por esse mar agitado de interesses, negociações e resistências. Não basta ter dinheiro e vontade, é preciso convencer, construir pontes, apresentar um plano que faça sentido e não pareça apenas uma tentativa de se aproveitar da grandeza do tricolor. Nesse ponto, a especulação sobre Pablo Marçal investindo no São Paulo abre uma série de questões sobre governança e limites de influência. Muita gente imagina, quase como se fosse uma cena de filme, um primeiro encontro em uma sala reservada no Morumbi ou em um escritório sofisticado, com Pablo Marçal de um lado da mesa e dirigentes tricolores do outro, trocando ideias, analisando números e traçando possíveis cenários. Na cabeça do torcedor, esse tipo de imagem ganha cor e som, projeções em telões, gráficos subindo, mapas de expansão da marca tricolor, planos para novas receitas, detalhes de como transformar o São Paulo em protagonista também fora de campo. Mesmo que nada disso tenha acontecido de fato, o rumor é tão forte que essas cenas parecem quase reais. Fala-se em valores, e, mesmo sem qualquer confirmação concreta, o imaginário popular já coloca cifras altas na mesa. Se comenta sobre aportes capazes de reorganizar dívidas, de criar fundo para contratações, de assegurar a permanência de talentos e, ao mesmo tempo, permitir ousadia no mercado. Ninguém sabe ao certo do que se trata, mas as conversas nas mesas de bar e nas chimelines das redes sociais já colocam esse possível investimento em patamares dignos de clube que quer voltar a olhar de frente para os gigantes do continente. Para o torcedor, mais do que o número exato, importa a sensação de que, finalmente, alguém pode estar disposto a apostar pesado no São Paulo.
É inevitável que, a partir desse tipo de rumor, as conversas deslizem para o campo das contratações. A mente do São Paulino não descansa. Se entra dinheiro, entra reforço. Começam a surgir listas imaginárias de jogadores, especulações sobre grandes nomes da Europa dispostos a vestir o manto tricolor, sonhos com craques sul-americanos que hoje parecem distantes, mas que, com um investimento forte, poderiam se tornar realidade. Mesmo sabendo que o caminho responsável passa por planejamento, não dá para culpar quem passa a noite pensando em um time recheado de qualidade, com elenco profundo e banco de reservas forte. Mas talvez o ponto mais sensível e mais emocionante de todo esse cenário seja o impacto nas categorias de base. Cotia é um verdadeiro tesouro do São Paulo, uma fábrica de talentos que já colocou o clube em destaque mundial. Imaginar um investidor disposto a cuidar desse patrimônio, potencializando estrutura, tecnologia, formação humana e esportiva dos meninos, faz brilhar os olhos de qualquer torcedor que entende o valor simbólico e financeiro dessa base. Um projeto sério poderia não só revelar mais jogadores, como garantir que o clube tivesse condições melhores de mantê-los por mais tempo, colhendo frutos esportivos antes de pensar em venda. Por outro lado, existe um temor legítimo de que a entrada de um investidor com forte presença pessoal possa, de alguma forma, se sobrepor à identidade do clube. Torcedores não querem ver o São Paulo se transformando em palco de ego de ninguém, por mais rico ou influente que seja. O tricolor tem história, tem símbolos, tem uma cultura própria construída com suor, lágrimas e glórias ao longo de gerações. Qualquer parceria precisa respeitar esse legado, compreendendo que a camisa vem antes de qualquer nome, que o escudo é maior que qualquer marca individual, e que o torcedor não aceitará ver o clube reduzido a acessório em um projeto pessoal. A grande pergunta que paira no ar é se haveria um equilíbrio possível entre essa nova era de investimentos e a preservação da alma tricolor. No melhor dos cenários, Pablo Marçal ou qualquer outro investidor que realmente se aproxime entenderia que o São Paulo não é um produto qualquer, mas uma instituição que precisa de cuidado, diálogo e responsabilidade. Um projeto bem desenhado poderia ser aquele que se coloca como parceiro, dando ferramentas para o clube crescer, sem tentar reescrever sua história ou assumir um protagonismo acima do escudo. Torcedores, nesse sentido, não querem um dono, querem alguém que some. É inegável que, caso essa especulação um dia ganhe contornos reais, o impacto na mídia seria imediato. O São Paulo voltaria ao centro das atenções em programas esportivos, debates, mesas redondas e noticiários de todos os tipos. Haveria curiosidade, análise profunda, críticas, aplausos e desconfianças, tudo ao mesmo tempo. A chegada de um investidor midiático, com histórico de polêmica e presença forte, transformaria o tricolor em um case de estudo nacional, talvez até internacional, sobre a nova cara do futebol brasileiro na era dos influenciadores e empresários digitais. Ao mesmo tempo, é importante perceber que, mesmo como rumor, essa história já diz muito sobre o momento atual do São Paulo. O simples fato de o nome do clube estar associado a especulações de investimento mostra que, apesar de todas as dificuldades, ainda se enxerga no tricolor um gigante adormecido pronto para ser despertado. O clube continua sendo visto como um terreno fértil para grandes projetos, uma instituição com potencial de retorno esportivo e financeiro. Para o torcedor, isso é um lembrete de que o São Paulo não perdeu seu brilho, apenas precisa de alguém disposto a polir a taça. É curioso observar como esse tipo de especulação reanima conversas que pareciam adormecidas. Torcedores que estavam desanimados, afastados emocionalmente, de repente voltam a comentar, acompanhar, debater. Grupos de mensagens ressuscitam discussões sobre projeto, filosofia de jogo, prioridades de investimento. Alguns já desenham ideais de gestão, outros sonham com títulos específicos, e há aqueles que só querem ver um time organizado em campo, independentemente de quem assine o cheque. O rumor de Pablo Marçal investindo no São Paulo funciona quase como um gatilho coletivo de retomada de esperança. Ainda assim, não dá para ignorar os riscos que um movimento desse tipo carregaria. Projetos muito ligados a uma única figura podem ser instáveis, principalmente se dependerem do humor, da reputação pública ou de estratégias pessoais do investidor. O futebol é um ambiente volátil, em que resultados esportivos interferem diretamente na percepção de qualquer iniciativa. Se um dia esse investimento se concretizasse, seria preciso blindar o clube de oscilações e garantir que o São Paulo tivesse uma base sólida, independente de humores do mercado ou de redes sociais. Como torcedor do São Paulo, é impossível não se ver dividido. De um lado, a vontade de abraçar qualquer chance de ver o clube forte, respeitado e competitivo novamente. Do outro, a necessidade de proteger o tricolor de aventuras arriscadas que coloquem em perigo o que ainda temos de mais valioso, que é a nossa história e nossa identidade. No meio desse conflito interno, o rumor sobre Pablo Marçal se transforma em uma espécie de espelho, refletindo tanto nossos desejos quanto nossos medos em relação ao futuro do clube.
A verdade é que, quando se fala em São Paulo, falar de futuro é falar também de responsabilidade. Não basta prometer investimento, é preciso apresentar um sonho que faça sentido, que esteja alinhado com o que o torcedor sente e com o que o clube precisa. Seja Pablo Marçal ou qualquer outro nome, o ponto central é que o tricolor merece um projeto à altura de sua grandeza. Um plano que respeite a torcida, valorize a base, trate o estádio como casa sagrada e entenda que o principal objetivo, antes de qualquer coisa, é ver o time competitivo, vibrante e capaz de disputar títulos grandes temporada após temporada. Se algum dia esse anúncio se tornasse real, dá para imaginar o barulho que faria. A coletiva de imprensa, as manchetes, as entrevistas, as primeiras declarações de impacto, as promessas de trabalho duro, de respeito à instituição, de transformação e modernização. O torcedor, provavelmente, se tornaria especialista em ler nas entrelinhas, tentando identificar se o discurso é sólido ou apenas sedutor. Mais do que isso, o primeiro jogo no Morumbi após um anúncio assim seria carregado de simbolismo, com olhares se dividindo entre o gramado e os camarotes. Ao mesmo tempo, toda essa especulação em torno de Pablo Marçal e do São Paulo revela como o futebol brasileiro hoje é um palco em que empresários, influenciadores e figuras públicas enxergam oportunidade. O clube vira parte de um tabuleiro maior, em que imagem, narrativa e engajamento têm valor quase tão alto quanto vitórias em campo. Para o São Paulino, isso gera uma reflexão profunda. Até que ponto estamos dispostos a entrar nessa lógica, e como garantir que, no meio de tantos interesses, a voz da torcida continue sendo ouvida e respeitada? Mesmo que nada disso se concretize, o rumor em si já serve como uma espécie de alerta interno. Ele grita que o São Paulo precisa se preparar para essa nova era, esteja ou não Pablo Marçal no caminho. O clube não pode mais se dar ao luxo de caminhar devagar enquanto o cenário ao redor muda em ritmo acelerado. É necessário profissionalizar ainda mais a gestão, abrir espaço para inovação, modernizar processos e buscar, de forma inteligente, parcerias que façam sentido para o presente e para o futuro do tricolor. Talvez o grande aprendizado que o torcedor consiga tirar de toda essa história seja que o São Paulo continua sendo desejado, continua grande demais para ser ignorado. Mesmo quando os títulos não vêm, mesmo quando a fase é ruim, ainda há gente olhando para o Morumbi com olhos de oportunidade e admiração. Isso reforça a fé de que o clube não está condenado a viver preso às próprias dificuldades, mas que, com o projeto certo, pode voltar a ocupar o lugar que sempre acreditamos que é seu por direito, o topo. No fundo, o rumor de que Pablo Marçal vai investir no São Paulo funciona quase como uma parábola moderna sobre o que significa ser torcedor tricolor. Somos seres que equilibram sonho e cautela, que desconfiam de promessas mas nunca deixam de acreditar que algo extraordinário pode acontecer a qualquer momento. Vivemos entre o medo de ver o clube usado como vitrine e a vontade de vê-lo renascer com força, competitividade e respeito. E, nesse espaço entre o receio e a esperança, seguimos debatendo, imaginando e amando. Enquanto nada é oficial, o que nos resta é esse exercício permanente de imaginar cenários e, ao mesmo tempo, manter os pés minimamente no chão. O rumor é grande, o nome é forte, a possibilidade é tentadora. Mas o São Paulo, antes de qualquer investidor, pertence à sua torcida, aos que choraram nas arquibancadas, aos que perderam a voz em finais, aos que cresceram vestindo manto e ensinando aos filhos o significado das três cores. Qualquer um que queira se aproximar do clube precisa entender isso. Se um dia Pablo Marçal realmente bater a porta do Morumbi com um projeto sério, transparente e respeitoso, caberá ao São Paulo, como instituição, ouvir, avaliar e decidir se esse caminho faz sentido. Até lá, nós, torcedores, vamos continuar fazendo o que sabemos de melhor. Sonhar com um time forte, cobrar responsabilidade, lembrar da grandeza do nosso clube e manter viva a chama que nunca se apaga. Porque, com ou sem investidor, o tricolor seguirá sendo gigante, e nenhum rumor, por mais intenso que seja, será maior do que a história que já foi escrita e a que ainda está por vir.